Bom dia, querida igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Privilégio mais uma vez estar aqui com os irmãos e compartilhar da palavra de Deus. E tão bom, né? Ver as crianças aqui à frente, cantando verdades profundas que por longos anos ficaram escondidas do povo de Deus, mas hoje, pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, nós temos acesso às Escrituras. Nós temos acesso à verdade, que é o Senhor Jesus, e isso é um privilégio para nós, não pode se tornar comum. Hoje é um dia especial que nós estamos aqui para louvar, engrandecer ao nosso Deus, adorar o nosso Deus, na verdade, da palavra do nosso Deus, da forma que Ele quer ser adorado, né? E que privilégio, que bênção. Igreja cheia, glória a Deus. Irmãos, eu fui ali atrás, e aí um amigo... E já tinham até me avisado, dei dinheiro, mas não dei intimidade, né? E aí um amigo chegando no meu ouvido, é você que prega hoje? Eu falei, sim. Tá cheio, viu? Vai ficar nervoso, não. Queridos, eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3. Nós leremos alguns versos. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10 até o 17. Aquele que for achando, já se coloque de pé. 2 Timóteo 3, verso 10 a 17. Segunda Timóteo, capítulo 3, verso 10. Diz assim o texto: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, Pai, o nosso coração arde de alegria, Deus, pela Tua palavra. Ó Deus, pela bênção que o Senhor nos dá, ó Deus, de termos a Sagrada Escritura em nossas mãos. Podermos, ó Deus, ter liberdade para ler. Poder, ó Deus, ter liberdade para nesta manhã cultuarmos ao Senhor e ouvir a exposição da Tua palavra, Deus. Às vezes, ó Deus, essa liberdade é um perigo para nós, porque nos leva a um sentimento de menosprezo pelo dia, Deus. Mas, Deus, eu quero pedir ao Senhor, aviva a nossa alma aqui nesta manhã, Deus. Aviva, Senhor, o nosso interesse pela Tua palavra. Ó Deus, o nosso interesse por Cristo Jesus. Visita-nos, ó Deus, com o Teu Santo Espírito de forma especial aqui nesta manhã, Deus. E, ó Deus, que a Tua boa mão permaneça conosco, nos guiando, nos direcionando. E, Senhor, eis aqui o Teu servo, Deus. Eis aqui a minha vida, Deus. Pai, o Senhor me levantou para instrumento em Tuas mãos. Então, Deus, eis-me aqui, colocando à disposição do Senhor. Usa-me, Senhor. Toma minha boca, toma, Senhor, os meus pensamentos para Ti, Deus. E, ó Deus, não deixa que eu vacile, mas que o Teu nome seja exaltado, que Cristo Jesus seja amado. E, ó Deus, que o Senhor seja glorificado aqui nessa manhã. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Podem sentar, queridos. Irmãos, nós vivemos em dias que muitos
Muitas pessoas abandonam a fé trocando por conveniências, por coisas tão fúteis. Muitas pessoas têm abandonado a fé. Talvez não é uma realidade próxima de você, mas é uma realidade próxima de se você acompanha as notícias. Muitas pessoas já se desviaram da fé. Provavelmente você conhece alguém que já se desviou da fé no Senhor Jesus. Talvez alguém de perto, da sua família, que está desviado da fé. Eu trouxe aqui alguns exemplos de pessoas conhecidas, muito conhecidas, não só no Brasil, mas no mundo, que se desviaram da fé, queridos. Eu trago aqui o caso da cantora Katy Perry, uma cantora americana, mundialmente famosa, filha de pastor, abandonou a fé e declarou que não crê no céu nem no inferno. Também temos um ator muito conhecido, Brad Pitt. Lembra dele? Foi criado numa casa em que seus pais eram membros da Igreja Batista. Se declarou agnóstico e agora ateu. Mas não só pessoas, mas infelizmente, queridos, igrejas sucumbiram. A igreja da Ásia Menor, se a gente olhar para Apocalipse capítulos 2 e 3, nós veremos igrejas ali que sucumbiram na fé. A igreja de Éfeso, plantada por Paulo e forte na ação missionária, a igreja desapareceu e foi destruída. Faltou-lhes o amor. Hoje aquela região é de maioria muçulmana. A igreja no norte da África, onde lá se deu Agostinho de Hipona, grande homem de Deus, pensador, teólogo, a igreja desapareceu. O islamismo varreu aquela igreja. Na Europa, nos Estados Unidos, nós vemos cenários de igrejas que se fecham e abrem-se cinemas, boates, bares. No Brasil, há uma triste estatística que aponta que cerca de 50,68% de pastores e líderes leram a Bíblia ao menos uma vez. No DF, irmãos, cerca de 29% da nossa população se diz evangélica. Isso me emociona porque, pensando na nossa realidade, pensando naquilo que o Senhor Jesus fez lá naquela cruz, o que nós temos feito da fé? Que fé é essa que nós defendemos? E pensando nesse mês, no tema desse mês da Reforma Protestante, que esses números sirvam de alerta para nós. Que mexa mesmo com a sua alma, com o seu intelecto. Quem tem sido você no meio dos crentes? Você de fato tem sido um crente? Será que a pregação tem sido fiel à Escritura? Será que estamos produzindo crentes nominais ou discípulos de Cristo? E Timóteo enfrentava uma situação semelhante. Falsos mestres, ensinando heresias, coisas erradas. E Paulo, seu instrutor, lhe escreve essa carta, passando instruções de que ele deve permanecer firme e fiel a Deus, para que o povo de Deus não se corrompa, não se desvie. No verso 10, Paulo diz a ele: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. E Paulo também faz um chamado a ele para ser fiel. Nós vemos isso no verso 14, quando ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste. Nós somos chamados nessa manhã, queridos, a relembrarmos dessa fidelidade, desse amor de Deus por nós. E o título da mensagem de hoje é Como Permanecer Fiel.
Como permanecer fiel em meio à decadência espiritual? Como permanecer fiel em meio à decadência espiritual? E, em primeiro lugar, seguindo os exemplos piedosos. Versos 10 e 11, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Diz assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Paulo está fazendo aqui um contraste de Timóteo com os falsos profetas. O jovem pastor havia seguido a vida, o ensino, ele tinha observado e agora ele tem um mentor que tem dirigido ele, que tem mostrado para ele como viver uma vida cristã, mostrado para ele como viver um discipulado de fato, como viver uma vida aos pés do Senhor Jesus, imitando ao Senhor Jesus. Paulo é esse mentor de um jovem pastor chamado Timóteo. Doutrina e vida na vida de Paulo são coerentes. Ele sofreu, mas o Senhor o livrou. E a verdadeira fé se comprova com o sofrimento fiel. Homens piedosos que pisaram nessa terra nos servem de inspiração, queridos. Lutero, Calvino, reformadores que deram suas vidas, que lutaram contra reinos, que lutaram contra pessoas, que colocaram o seu pescoço à risca por conta da fé e da salvação em Cristo Jesus. John Wesley, um evangelista que mantinha uma vida de oração constante, fervorosa, se entregou ao evangelho, doou a sua vida. George Miller, o homem que cuidou de mais de 10 mil órfãos, são exemplos para nós de inspiração. Susana Wesley, mãe dos irmãos Wesley, criou 19 filhos. 19 filhos. Disciplinou e discipulou os 19 filhos. Homens que foram relevantes na sua história. Tem a Fanny Crosby. Desde criança, ela cega, mas compôs mais de 8.000 hinos, queridos. Mais de 8.000 hinos. Alguns deles você conhece. A Deus demos glória. Segurança. Que maravilha. Exemplos de inspirações. Exemplo maior de vida e de testemunho nós temos, o Senhor Jesus. Esse é o nosso maior exemplo. Esse é o seu maior exemplo. Esse é o maior exemplo para essa igreja, o Senhor Jesus, que foi fiel ao Pai em todas as situações, ao ponto de entregar a sua própria vida dentro do projeto de Deus. Então, para a nossa vida aqui nessa manhã, queridos, eu quero chamar você para que você busque com intensidade modelos de santidade, modelos de pessoas que foram santas, piedosas diante de Deus, mas não de sucesso, mas de piedade. Examine quem tem influenciado a sua vida. Quais são os influenciadores da sua vida? E aqui eu não estou falando para adolescentes e jovens somente. Quais são as pessoas que têm influenciado a forma de você pensar, de você agir, de você ser crente nesse mundo? Ore para que a sua vida seja um exemplo. Nós que estamos aqui nessa manhã e vimos aqui um coral de crianças, deve arder no nosso coração e na nossa mente a responsabilidade que nós temos de preparar essa geração, a próxima geração, para carregar o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, queridos, basta uma geração para uma nação se perder. E se nós não formos fiéis ao Senhor, se nós não dermos exemplo de vida, de piedade, a próxima geração pode não conhecer o Senhor Jesus.
Então essa é a nossa responsabilidade. Na reforma, os reformadores gritavam, chamando o povo a essa responsabilidade, que é nossa, é minha, é sua. Não é só dos líderes da igreja, não é só dos pastores e presbíteros, mas é sua como crente. Você deve discipular os seus filhos, os seus parentes, os meninos da igreja, os seus conhecidos. Pais, deixem marcas de fé nos seus filhos. O que seus filhos lembrarão de você? Da sua correria ou da sua fé no Senhor Jesus? Jovens, busquem mentores espirituais, pessoas que são piedosas e que sirvam de exemplo para você. Adolescentes, olhem para pessoas que servem ao Senhor Jesus, que têm vida de oração, vida de comunhão com Deus, de entrega, de leitura à palavra, de conhecer as Escrituras. A igreja local precisa valorizar vidas exemplares e não talentos, irmãos. Pastores e presbíteros devem ser exemplos de vida piedosa. E graças a Deus, Deus tem nos dado aqui, para a glória dele, que essa primeira lição de seguirmos exemplos piedosos possam nos ajudar, queridos, a não cairmos na estagnação espiritual, na decadência espiritual. Mas como permanecer fiel em meio à decadência espiritual? Em segundo lugar, esperando a perseguição com fé. Esperando a perseguição com fé. É isso mesmo, você ouviu? Esperando a perseguição com fé. Vamos ler versos 12 e 13? Vamos ler junto comigo? 1, 2, 3 e... Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e piedosos, impositores, pior, enganando e sendo enganados. Paulo é muito realista. Ele não mede palavras com Timóteo. Olha só, você vai ser fiel, então espera. Espera que a perseguição venha. E essa é a mesma dica aqui para a gente nessa manhã. Você vai ser fiel, vai ser piedoso a Deus, espera que a perseguição vai chegar. Vai chegar porque o posicionamento cristão bíblico reformado, o posicionamento das Escrituras do Senhor Jesus, ele é contracultural, irmãos. E cada dia tem se tornado mais e mais. Nós estamos em oposição à nossa cultura, nós devemos entender a nossa cultura e comunicar a nossa cultura. Mas nós devemos entender muito bem que nós estamos indo em oposição à nossa cultura. Porque a nossa cultura tem ensinado para os jovens que uma vida de libertinagem é o que é bom. Tem ensinado para as crianças que uma vida na tela é bom demais. Tem ensinado para os adultos que uma promiscuidade na vida sexual é o exemplo de vida. Então, as Escrituras, sim, elas são contrárias à nossa cultura. Nós não podemos fechar os olhos e achar que nós somos amigos do mundo. Achar que o mundo nos acha legal. Como um ferro que precisa de uma alta temperatura e de um martelo batendo constantemente para que ele tome forma e para que ele se torne resplandecente, para que ele vire um objeto de valor. Assim somos nós, aguentando alta temperatura, sendo forjados por Deus aqui neste mundo para sermos fiéis, para sermos instrumentos na mão dele. Me faz lembrar de 3 homens das Escrituras, homens fiéis, corajosos, de nomes bem difíceis: Sadraque, Mesaque e Abidnego. 3 homens fiéis, corajosos, que foram contra a cultura, que foram contra a imposição do governo,
e assumiram o pesar de ir para a fogueira, para a fornalha. Tem a história de Policarpo de Esmirna, discípulo direto do apóstolo João. Conheceu o apóstolo João e caminhou junto com ele. Foi preso aos 86 anos de idade, irmãos. A história é real, tá? História real, 86 anos. O procônsul fez uma proposta para ele. Nega tudo. Nega o Senhor Jesus e nega tudo que você tem pregado, falado e crido, e eu vou te deixar viver. Eu te libertarei. Policarpo respondeu: em 86 anos, eu o servi e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? Convicções de fé. Como permanecer fiel à decadência espiritual, esperando a perseguição com fé, sabendo que elas virão. Se você for fiel, as perseguições virão. Mas não se surpreenda com o ódio do mundo. Não se surpreenda, porque primeiro Cristo foi odiado pelo mundo. O Senhor Jesus foi odiado pelas pessoas. Então, se nós somos seguidores, servos, seguimos o Senhor Jesus, queridos, nós também seremos odiados pelo mundo. A perseguição não é uma ausência de Deus, mas sinal de uma comunhão com Cristo. É um sinal vivo que você está ligado a Cristo e por isso você começa a ser perseguido. Prepare seus filhos, prepare as crianças para uma fé firme, inabalável, porque as perseguições virão contra elas e já estão vindo. Vocês sabem. Contra os adolescentes, contra o jovem, contra o idoso. Igrejas não devem buscar aceitação cultural. Nós não podemos buscar aceitação com o mundo para sermos aceitos pelo mundo. Mas nós somos chamados para sermos fiéis à palavra de Deus, ao Evangelho do Senhor Jesus. Quando você for tentado a ceder às críticas do mundo, olhe para Cristo crucificado. Lembre o que custou para você conhecer essa verdade do Evangelho. Para você valorizar a verdade do Evangelho. A palavra de hoje é assim mesmo, queridos. É chamando a confrontação, uma exortação. Porque é um sinal de que Deus nos ama. Ele está revelando o seu amor a nós aqui nessa manhã. Nos chamando a atenção de que nós devemos ser fiéis, para nós não cairmos na nossa espiritualidade fraca e miserável, como uma maioria no Brasil se diz evangélico, que não faz diferença nenhuma nesse país. Os índices do nosso país, os números do nosso país são terríveis e vergonhosos. Como permanecer fiel em meio à decadência espiritual? Em terceiro lugar, firmando-se nas Escrituras. Firmando-se nas Escrituras. Não estava combinado, hein, Rônio? Mas eu vi que a música teve tudo a ver. O hino aqui. Glória a Deus. Firmando-se nas Escrituras, versos 14 e 15. Vou pedir para a igreja ler, vamos lá? 1, 2, 3, podem ler. Timóteo estava firme na palavra de Deus porque ele foi ensinado desde criança pela sua mãe e pela sua avó. Ele foi discipulado pela sua mãe e pela sua avó nas Escrituras. E por isso ele estava firme na palavra de Deus. Ele estava firme na fé ao Senhor Jesus. Por isso ele não estava oscilando.
Por isso ele estava ali pastoreando uma igreja que estava cercada de heresias. Mas ele não titubeava, mas seguia firme, queridos. A única coisa que vai fazer você permanecer firme no Senhor Jesus é a palavra de Deus. É a palavra que Deus deixou para nós. Eu citei aqui e comentei com vocês de igrejas que sucumbiram. Talvez você se engane achando que vir aqui aos domingos vai fazer você permanecer firme e fiel a Cristo Jesus. E não é isso. Não é somente isso. É a palavra de Deus. Aqui você é confrontado, aqui você é alimentado, aqui você vive uma vida de comunhão. Aqui é onde você experimenta aquilo que você já aprendeu na palavra. Mas o que vai te manter firme e fiel é a Sagrada Escritura. Que privilégio, irmãos. Que privilégio nós temos de ter a Sagrada Escritura em nossas mãos. Um navio em meia tempestade, ele lança a âncora para o fundo do mar. A âncora não muda a força do vento, mas ela impede do navio ser levado pela correnteza. Assim somos nós. As correntezas de doutrinas, de heresias, estão aí, tentando nos abalar, nos distanciar da presença de Deus. Mas a âncora firme, a palavra de Deus que nos mantém firme na presença do Senhor Jesus, que não deixa você se desviar da fé, que não deixa você se enganar e achar que com o dinheiro você vai comprar salvação, que com as suas obras você vai conquistar um lugar lá no céu. Mas é a palavra de Deus que instrui seu coração, que é somente pela fé, somente pela graça, somente pelo Senhor Jesus Cristo, somente a Deus a glória, somente a Escritura, irmãos. Somente as Escrituras para nos fazer firmes na fé no Senhor Jesus. Tem uma história. Atanásio, um homem também que seguiu firme contra o posicionamento do governo e até mesmo da igreja que o perseguia. Atanásio contra o mundo. Foi essa frase que ficou marcada no passado. Ele combateu os arianos. Os arianos eram aqueles que defendiam uma teologia, uma heresia, dizendo que Jesus não era coeterno, dizendo que Jesus não era igual ao Pai, mas que ele era uma criatura formada pelo Pai e diferente do Pai. E isso, para Atanásio, custou a ele 5 vezes ser exilado da sua própria cidade, para não ser morto. Foi acusado de traição e de fazer magias, para poder prendê-lo, para poder colocá-lo atrás das grades e mantê-lo calado. Mas ele não se calou. O cristão maduro é aquele que volta a palavra em cada crise. Sabe a crise aí no casamento? Talvez você está procurando vídeos na internet, no YouTube. Talvez você está procurando diárias em resorts, no Nordeste, fora do país. Talvez você está procurando terapias para poder melhorar o seu casamento. Mas se você é crente, você deve voltar às Escrituras, porque é somente nas Escrituras que você vai achar base para fortalecer o seu casamento, a sua vida. Irmãos, aqui não é fala solta ao vento. Todas as vezes que nós vamos atender alguém, ou que alguém está em crise, e se você pergunta, como está a sua vida devocional? Está podre. É reflexo
de como você tem lidado com a palavra. A solução, sim. A solução para todas as crises. A solução para o seu coração. A solução para o coração do seu esposo. A solução para o coração da sua esposa. A solução para os seus filhos. A solução para aquele seu parente perdido nas drogas. A solução para o homem, ela está em Cristo Jesus, que está revelado na Sagrada Escritura. Por isso nós não podemos menosprezar a Sagrada Escritura. Ela é a revelação especial de Deus para nós. Ela é a revelação de Deus em que nós encontramos a única e suficiente salvação que o homem precisa. Então não despreze esse grande benefício que Deus tem te dado. A igreja deve priorizar a pregação e o ensino bíblico, não distrações emocionais. Oh, queridos, quantas e quantas instituições religiosas, infelizmente, têm apelado para as emoções, para conquistar público, para encher seus auditórios. Outro dia, conversando com um jovem, nós estávamos falando sobre esse assunto. E aí, na conversa, eu comentei com ele, falei, irmão, para encher IPG2 é fácil. Você quer encher? A gente faz. Vários malabarismos diferentes. Shows emocionais. Vai lotar, não vai caber gente, vai estar gente em pé aqui. Mas para que isso? Qual é o propósito? Uma vez que nós conhecemos a verdade da Sagrada Escritura, para que isso? Agradar os conceitos humanos, agradar o coração humano, enquanto a Sagrada Escritura, ela vem para nos corrigir, nos repreender, nos exortar. Esse já é o link para o nosso quarto e último ponto. Como permanecer fiel em meio à decadência espiritual, confiando na suficiência da palavra de Deus. Confiando na suficiência da palavra de Deus. Versos 16 e 17. Eu vou pedir para a igreja ler de novo. Vamos lá? 1, 2, 3. Podem ler. Maravilha. Queridos, Paulo nos mostra aqui 4 funções que moldam o homem de Deus. A palavra de Deus, ela ensina o que é certo. A palavra de Deus repreende o erro. A palavra de Deus corrige o caminho. E a palavra de Deus instrui para viver justamente na presença de Deus. Ela tem tudo o que um crente precisa. Ela tem tudo o que você precisa para viver uma vida reta diante de Deus. E aí talvez você fale, Orlando, mas ela não ensina a consertar carro. É lógico, não é esse o propósito. A palavra de Deus vem para instruir a nossa alma, o nosso coração. A palavra de Deus vem para consertar o maior problema da humanidade. É o pecado que habita dentro de nós. Talvez você pense, mas a palavra de Deus não fala sobre esse assunto específico que eu estou passando. Talvez você não vá achar lá um verso que diga assim, bem específico. Ah, se você está vivendo em depressão, faça isso e isso. Não. Mas há princípios ali, em que os nossos olhos não devem estar voltados para este mundo, mas olhando com os nossos olhares fitos para o céu, para o Senhor Jesus, para o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, a palavra de Deus fala sobre todos os assuntos, quando em princípios ela aborda todos os assuntos necessários à vida do crente. Então, seja qual for o seu assunto, talvez você não sabe nem qual é o seu assunto. E isso é normal, irmãos. Não tem problema. Nós estamos aqui, entre irmãos, é para isso. Abrindo o coração para vocês. Eu faço aconselhamento já há 2 anos e meio.
E no meio dos atendimentos eu sempre pensava, eu preciso ser aconselhado. Eu preciso ser aconselhado. Eu também tenho problemas. Eu também não sou certo não, irmãos. Eu sei que vocês não são, eu também não. Todo mundo aqui, todo mundo. Não tem um aqui que não é quebrado. Todos nós somos quebrados. E eu pensando, eu preciso de um aconselhamento. E aí no encontro, num curso que estava fazendo, estava ali ao lado de um pastor, que é conselheiro também. E aí na conversa com ele, eu vi a oportunidade, falei, pastor, eu preciso de um aconselhamento. Ele, marca aí. Marcamos, encontramos lá. E engraçado que ele já sabia que eu fazia aconselhamento. Ele falou assim, vamos perder tempo não. Vai logo direto ao assunto, não precisa rodear não, vai logo e a gente já trata aqui, vamos embora. E aí eu fui com tudo, irmãos. Falei, minha crise é essa. Ele, então, abre aí a escritura. Você já sabe disso, eu sei. E ele falou a coisa mais óbvia para mim, irmãos. Mas que eu não enxergava. Uma coisa que eu já falei para tantas e tantas pessoas que eu aconselhei, mas que eu não conseguia enxergar dentro de mim. E quando eu vi aquelas palavras, abrindo o coração para vocês sabem já que eu sou chorão, não tinha outra escapatória, eu chorei mesmo. Mas chorei de vergonha dos meus pecados, do tanto que eu estava ofendendo a Deus com as minhas atitudes internas. E ali eu fui chamado, confrontado a mudar de vida. E Deus foi tão bom que, saindo daquele encontro, foi bem no dia que eu tinha que fazer uma viagem, e eu passei 8 horas dirigindo o carro. Minha esposa, meu filho, ora acordados, ora dormindo, mas pouca conversa no carro e eu só pensando naquela conversa. E foi 8 horas de mais aconselhamento, eu e Deus. Bom demais, irmãos. Ser crente é bom. Ser crente é bom demais. Porque a gente percebe que Deus se importa conosco. Ele não está longe lá no céu, mas Ele habita dentro de nós através do seu Espírito. E Ele se importa comigo e com você. E por isso a suficiência da palavra de Deus, ela deve ser uma verdade para a sua vida, querido. Você vai encontrar, sim, na palavra de Deus, todas as respostas para as questões do seu coração, para as questões da sua alma, para as questões da sua família, do seu casamento. Concluindo, Timóteo vivia em tempos difíceis. Nós também, né? Que tempos difíceis, irmãos. Triste. Muito triste. Eu fiquei abalado quando eu vi o ministro do STF, no seu último dia de trabalho, dando um voto terrível a favor do aborto. Tempos difíceis, nós também vivemos. Mas a palavra de Deus nos instrui. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quando tudo parece ruir, irmãos. Ministérios, moralidade, fé. O servo fiel, ele não se adapta ao mundo, mas ele resiste firmemente na palavra de Deus. E essa é a palavra de Deus para nós aqui nesta manhã. Vamos resistir firmes, queridos. Na Reforma Protestante, homens fiéis resistiram às opressões e perseguições. E nós, como reformadores da nossa sociedade, reformadores dos nossos adolescentes, jovens, crianças, adultos, idosos, pessoas que conhecem a palavra de Deus e vivem a palavra de Deus, sim, nós vamos resistir firmes na palavra de Deus. Como permanecer fiel em meio à decadência espiritual? Siga exemplos piedosos. Espere a perseguição com fé. Firme-se nas Escrituras e confie
na suficiência da palavra de Deus. Assim, até em meia decadência, você não apenas permanecerá fiel, mas será instrumento de Deus para fortalecer a vida de muitos outros. Que nós sejamos igreja de fato e de verdade, para a glória de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, a Tua palavra nos insta, nos chama, Senhor, a um compromisso com a Tua própria palavra, Deus. A um compromisso verdadeiro e fiel contigo, mas a gente precisa do Teu Santo Espírito, ó Pai, para iluminar nossa mente, nos trazer a verdade, ó Deus. Trazer, ó Deus, ao nosso coração o entendimento do quanto nós somos pecadores miseráveis, quanto nós somos carentes da graça do Senhor, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, Deus, traz arrependimento aqui nesta manhã, Deus. Traz, ó Deus, um clamor de arrependimento aos nossos lábios, para que a gente possa se voltar mais à tua sagrada palavra, Deus. A esse privilégio que o Senhor nos deu, que não é, ó Deus, por conta de homens que perderam as suas vidas pela palavra, mas por conta do Senhor Jesus, que deu a sua vida pela palavra do Senhor. Deus, nos ajude a valorizar mais o sacrifício de Cristo, a entender, ó Deus, a nossa posição como crentes aqui nesse mundo, Deus. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, Deus, faz a IPG2 cada dia mais fiel ao Senhor, Deus. Fiel nas perseguições, Deus. Fiel, ó Deus, nos aconselhamentos, nos discipulados, na nossa missão de ser igreja e de ser relevante aqui no Guará e no Distrito Federal. Deus, em nome de Jesus, Deus. Que nós venhamos chamar a atenção, ó Deus, dessa cidade, ó Deus, pela nossa fidelidade à palavra, pela nossa fidelidade ao Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nos dá crianças que são fiéis ao Senhor, Deus. Nos dê, ó Deus, adolescentes que são fiéis ao Senhor, Deus. Nos dê jovens, ó Deus, que são tementes e fiéis a Ti, Deus. Nos dê, ó Deus, homens e mulheres fiéis ao Senhor, em nome de Jesus. É a nossa oração. Amém.